há alguns anos atrás, criou-se uma expectativa, né, que a igreja evangélica fosse a igreja do Senhor, era a igreja do Senhor. E na verdade, durante muitos anos, quando o evangelho chegou aqui no Ceará, ou no Brasil, perdão, quando o evangelho chegou aqui no Brasil, ele chegou de uma forma, em alguns casos, né, porque nem todos que trouxeram o evangelho aqui para o Brasil trouxeram o evangelho de uma forma pura, mas na maioria, quando o evangelho chegou aqui ao Brasil, ele chegou de uma forma pura, de uma forma fiel, de uma forma verdadeira, onde o propósito realmente era salvar vidas, libertar pessoas, alcançar vidas para o reino celestial. E o evangelho foi se propagando, foi sendo pregado. Os crentes, como chamavam, né, eram conhecidos como protestantes. Eram pessoas que eram pessoas respeitadas na sociedade, eram pessoas idôneas, eram pessoas bem vistas, eram pessoas, apesar de serem rejeitados pelo que eles pregavam, mas mesmo assim a sociedade, mesmo não aceitar o que eles pregavam, mas admirava a conduta justa, santa e repreensível daqueles homens e daquelas mulheres. Mas infelizmente, com o passar dos anos, Satanás conseguiu introduzir dentro da igreja outras doutrinas que não eram a verdadeira doutrina do Senhor. Acabaram misturando a doutrina, trazendo novos métodos, novas estratégias de ganhar pessoas. Assim, o evangelho foi perdendo a sua clareza, a sua pureza, e foi entrando aos poucos um evangelho distorcido, deturpado, e assim a igreja brasileira se tornou o que ela é hoje, infelizmente. Uma igreja distante de Deus, uma igreja distante do evangelho, uma igreja afastada, realmente afastada da presença do Senhor. Uma igreja que não sabe mais o que é santidade, onde você vê mulheres novas, bonitas, que se convertem, não vou dizer se converter não, que se tornam evangélicas e vão pousar nua numa revista, vão fazer filmes pornôs, vão pousar nuas e dizem que não, eu sou evangélica, mas isso não atrapalha a minha fé, a minha religião, não atrapalha eu fazer isso. Nós vemos cantores, jogadores, vivendo uma vida de prostituição, de uma vida de adultério, e se dizendo evangélicos. Não, eu sou evangélico. E o cara toda semana, todo mês está com uma mulher diferente, né? A mulher casada, a mulher divorciada, a mulher solteira. O que eles querem mesmo é só um mêsinho com elas aí no motel. O camarada tem muito dinheiro. E se dizendo evangélicos, se dizendo crentes. Você vai, pesquisa na internet sobre a apostasia da igreja. De repente você se depara com uma feira vendendo produtos eróticos gospel. Você vai se depara com outra cena, com outra situação, onde estão vendendo um filme pornô gospel. De repente você anda mais um pouco e você vê uma boate gospel, onde os solteiros põem uma pulseira no braço verde, para dizer que estão um caminho livre, e os casados, os que têm um relacionamento sério, põem uma pulseira vermelha para dizer que tem um relacionamento. Se anda mais um pouco na esquina da sua casa, você se depara com um show gospel. Você vai mais adiante um pouco, agora nós estamos no mês de maio, mês de junho, julho, vem as festas juninas aí
da tradição católica, e você anda mais um pouco, você se depara com igrejas celebrando as festas juninas. Você vê o funk gospel, o rap gospel, os DJs e MCs gospel tomando conta dos altares das igrejas. Os cultos são regidos mais a entretenimento do que a louvores verdadeiros e a santa e gloriosa e poderosa palavra de Deus. Então a gente para, irmãos, para olhar a situação da igreja evangélica no Brasil. A gente fica, eu não vou dizer preocupado, a gente fica estarrecido, em pânico, a gente fica desesperado ao ver a situação dessa igreja no Brasil. Eu digo, queridos, se um dia a igreja evangélica brasileira foi a esperança de ser a noiva do Cordeiro, hoje a maior parte não passa de uma meretriz, de uma prostituta, de uma mulher que está numa esquina à procura de se vender, à procura de vender o seu corpo em busca de lucros. Nunca houve em toda a história da igreja aqui no Brasil tanto comércio como existe hoje. Você vai na Igreja Batista, comércio dos dons está lá. Você vai numa Assembleia de Deus, comércio dos dons está lá. Você vai numa presbiteriana, o comércio dos dons estão lá. Pessoas literalmente querendo se dar bem com o dom que receberam de Deus. Pessoas literalmente querendo obter lucros, angariar recursos para si, para seus propósitos vaidosos e egoístas, muitas vezes. Os argumentos são os mais diversos e convincentes, porém, sem respaldo bíblico. Os argumentos são os mais qualificados que você possa imaginar, mais bem argumentados. Os argumentos são os melhores melhor expressados da melhor forma possível e convincentes, argumentos sedutores, mas sem o mínimo de respaldo bíblicos. Os respaldos são apenas baseados na cultura evangélica atual. É uma igreja contaminada pela cultura secular. É uma igreja contaminada pelos costumes secular. Se você olhar, você vai ver que a igreja não zela mais por santidade. As meninas, as moças, as jovens, até senhoras jovens da igreja usam esse short que está na moda, e o shortinho curto que está na moda, a sainha curta que está na moda. Alguns vivem nas academias para tornear suas pernas, aumentar os seus glúteos, definir suas barrigas, e depois vão usar roupas para mostrar, para exibir, sim, para exibir, para mostrar sua lascívia. Nós podemos observar, olhar e ver mulheres que outra hora estão na igreja cantando, louvando, adorando, e que num final de semana estão com um biquíni e fio dental numa praia, bronzeando. Então nós podemos ver, irmãos, que a igreja dessa geração ela não tem o mínimo de discernimento que é santidade. Não tem, acha que santidade, não, vou botar meu biquíni e fio dental, vou na praia bronzear, mas eu não bebo cerveja, eu não bebo uísque. Acham que santidade é isso. Eu não estou dizendo que é proibido você ir na praia, pelo amor de Deus, não entenda isso. É claro que você pode ir na praia com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Agora, meu irmão, pelo amor de Deus, preste bem atenção à forma como você está se vestindo.
Preste bem atenção o lugar que você está frequentando neste ambiente. Eu sempre digo aos irmãos, se você for na praia, amém, é ótimo ir na praia. Vá na praia no dia que tiver menos gente. Pastor, mas eu só posso ir nos dias mais movimentados. Então procure um lugar isolado, mais afastado. Mais afastado. Então que a igreja de hoje, eu dei só um conselho nessa questão, mas a igreja de hoje não faz a mínima ideia, não tem o mínimo de noção o que é santidade. As mulheres de hoje, elas não têm o mínimo de noção de pudor em suas vestimentas. Então, amados, depois que esse evangelho triunfalista, pregado por muitas igrejas, depois desse evangelho sensacionalista, de conquistas e vitórias e de emoções, entrou no meio do povo de Deus, no meio da igreja, a igreja tem se corrompido, a igreja tem se desviado. Satanás está entrando, vai entrar dentro das igrejas através do louvor. Irmão, e essa é a mais pura verdade. Você vê esse movimento gospel de músicas, eu não vou chamar isso de esse lixo de louvor, música, não passa de música e da pior qualidade. Não obstante os cantores e instrumentistas serem profissionais, mas música da pior qualidade, pior do que música rock, pior do que qualquer outro tipo de música, porque leva o nome de Deus, leva o nome de Jesus Cristo, o nome do santo e eterno Deus, que deveria ser honrado em todas as circunstâncias. Então você vê que a igreja hoje não se tornou, não passa de... A igreja hoje não passa de um local para entretenimentos. A igreja hoje não passa de um movimento. Não, vamos para a igreja, olha, vai ter uma gincana. Aí, jovens, vamos para a igreja, vai ter uma gincana. Vai ser legal, vai ser legal. Aí tá lá 50, 100 jovens, 500 jovens numa gincana brincando. E eles lá, olha, nós resgatamos esses jovens. Que resgataram de quê, meu irmão? Eles estão ali por causa do entretenimento. Para eles serem resgatados, eles precisam ouvir a mensagem do arrependimento, a mensagem da cruz, a genuína doutrina, a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Não venha me dizer que a igreja está resgatando jovens, que a igreja não está resgatando jovens. Não venha me dizer que a igreja está libertando pessoas, que a igreja não está libertando pessoas. As pessoas estão sendo trazidas para a igreja, atraídas para a igreja, não pela mensagem da cruz, nem pelo Evangelho de Cristo. Elas estão sendo trazidas para a igreja, atraídas para a igreja, tão somente por atrativos carnais, por atrativos mundanos, criados por homens, por mentes que não conhecem a Deus, por estratégias sensacionalistas. Então, querido, de fato, a situação do evangelho no Brasil é muito crítica, é muito crítica. Nós vemos aí a cada dia mais homens abrindo igreja e arrogando para si o título de pastores, quando na verdade a obra deles não é para o reino. Eles não apacentam ovelhas, eles não cuidam do rebanho, eles tão somente estão ali em busca de um crescimento pessoal, em busca de uma projeção pessoal, que é produto do seu egoísmo e da sua vaidade exacerbada. Isso, querido, me lembra o que o santo apóstolo Paulo, ele, quando estava se reunindo dos anciãos, né, dos líderes da igreja de Éfeso,
Paulo ele reúne os líderes da igreja de Éfeso. E ele faz um pedido. Ele diz, no verso 28 do capítulo 20, olhem por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apresentardes à igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Primeiro Paulo ele pede aos presbíteros primeiro para olhar por eles, para que eles permaneçam íntegros, idôneos, fiéis à doutrina, fiéis à palavra e dentro da vontade de Deus. Paulo pede isso para eles primeiro. Olhem para vocês, ou seja, firmem-se na palavra, permaneçam fiéis, não se afastem do evangelho que vocês aprenderam, do evangelho que eu preguei, Paulo diz, o evangelho que eu ensinei, ou seja, o evangelho dos apóstolos, o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro. Não saiam do evangelho, permaneçam no evangelho, olhem por vocês, sejam firmes na doutrina, não retrocedam na sua firmeza quanto à verdade, percam amigos, percam a simpatia do povo, sejam perseguidos, mas não abram mão de serem fiéis a Deus e à sua doutrina. Era isso que Paulo estava dizendo aos anciãos da igreja de Éfeso, aos líderes da igreja de Éfeso. Então, como Paulo diz, olhem por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, Paulo está dizendo, olhem por vocês, permaneçam primeiro vocês, permaneçam na doutrina, sejam fiéis, íntegros, idôneos, firmes na palavra de Cristo. Depois, quando vocês estiverem firmes, fiéis, perseverantes na doutrina de Cristo, aí vocês olham para o rebanho de Deus. Aí vocês apacentam o rebanho de Deus, as ovelhas de Deus. Então, olha, irmão, como é uma coisa organizada que Paulo diz. Porque primeiro, os líderes têm que primeiro olhar para si, se firmarem, terem cuidado de permanecerem firmes dentro da palavra do Senhor. E depois eles têm que passar essa firmeza, essa doutrina, esta palavra para o rebanho. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer, olha, se vocês não tiverem firmes, se vocês não perseverarem na doutrina, se vocês não olharem para si e forem fiéis à doutrina, não adianta vocês apacentar o rebanho. Eu lembro até do que Paulo disse a Tito, no capítulo 1, quando ele fala ali sobre a qualificação dos pastores, que Paulo mandou que Tito constituísse pastores, né? O presbítero, os ancião, porque pastor, presbítero e ancião é a mesma função. É aquele que dirige, apacenta uma igreja local. O bispo tinha uma função um pouco diferente, ele já supervisionava várias igrejas. Mas Paulo, quando fala aqui para Tito que ele deve constituir pastores, como nós chamamos hoje, né, de consagrar pastores. Então Paulo diz que no verso 9, que tem que ser, dentre outras coisas, que eu vou pular aqui, depois a gente vai falar sobre as qualificações do obreiro. No verso 9 ele diz, retenham firme, eles têm que reter firme a fiel palavra, ou seja, Tito, você vai constituir pastores nas igrejas, mas tem que ser homens que retenham firme a fiel palavra. Não é reter firme uma posição, uma ideia, um pensamento, um estatuto ou a camisa de uma determinada denominação. Não, Paulo diz que ele tem que reter firme a fiel palavra. É isso que Paulo diz. Homens que retenham firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Olha, que doutrina? A doutrina dos apóstolos. Homens que retenham firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Ou seja, Timóteo, tem que ser homens que guardem e preguem com firmeza e vivam com firmeza a fiel palavra, que é conforme a doutrina que nós temos ensinado. Então, irmão, Paulo ele faz essa advertência a Tito.
que os homens que vão assumir as igrejas devem ser homens firmes na doutrina. E eu quero mandar aqui um recado para os pastores assembleianos hoje, presbiterianos, batistas, congregacionais. Quero mandar uma mensagem de Deus para vocês. Se vocês tivessem sido firmes na doutrina, se vocês tivessem guardado com fidelidade, critério e firmeza a sã doutrina do Evangelho, a igreja não estaria como ela está hoje. Porque quando surgiram os novos movimentos hereges, e os novos movimentos hereges começou a crescer, vocês começaram a imitar eles, pelo menos em parte. Começaram a ser maleáveis, a ser mais flexíveis quanto à doutrina. Querido, eu quero lhe dizer, quanto à doutrina, nós não devemos ser maleáveis nem flexíveis. A doutrina de Cristo verdadeira, ela é firme. Ela é firme, ela é absoluta, ela é perfeita, ela é completa, ela é soberana. Ah, pastor, vai, só uma campanhazinha. Não, vamos fazer não. Ah, pastor, só uma campanhazinha. Por favor, vai, não vai alterar nada não. Não, tudo bem, vamos fazer. Ah, pastor, só aquele cantorzinho, não, ele vai vender. Mas o que é que tem, pastor? Ele é um cantor, as músicas dele são boas. Não, não traga não. Ô, pastor, vai, por favor. Vai. Não, do jeito nenhum. Aí vem mais outro. Vai, pastor, vai, reúne mais 2 ou 3 oficiais. Vai, pastor, vai sair muita gente. Aí tudo bem, vamos fazer. Temos que ser irredutíveis. Temos que ser firmes. Temos que ser como Moisés, quando assumiu a liderança do povo de Israel, caminhava pelo meio do deserto. Foi irredutível, foi inflexível quanto à doutrina, foi firme. Bastou Moisés subir o monte, passar 40 dias, o povo pensou, ô Arão, aí Moisés morreu, rapaz. Moisés morreu há 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. Morreu, está morto. Vamos seguir adiante. Vamos fazer o quê? Não, vamos fazer um Deus para nós. Pronto, vamos fazer. Como é que nós faz? Pega aí o ouro, o povo tiver aí, vai fazer um bezerro de ouro. Pronto, Israel, está aqui o teu Deus. Arão queria ganhar a simpatia do povo. Moisés morreu, né? Eu tenho que guiar o povo agora. E eu tenho que ser maleável, né? Então vamos fazer o que o povo está pedindo. Não, meu irmão. Um dirigente, um líder, um ministro escolhido por Deus não é para fazer o que o povo está querendo, o que o povo está pedindo. Ele é para conduzir o povo dentro da vontade de Deus. Pelo contrário, é para ele levar para o povo a vontade de Deus e o povo obedecer. Eu me refiro quanto à doutrina, irmão. Você está entendendo? Me refiro quanto à doutrina. Quanto à sã doutrina. Então, faltou isso. Agora, o que acontece? Essa apostasia, ela vem se alastrando já há mais de 10 anos. A situação chegou, meu irmão, numa situação que não tem mais como reverter. A única coisa que nos resta agora é tentar, pelo Santo Evangelho e pelo poder do Espírito Santo em nós, é tentar resgatar o povo de Deus que está preso dentro desse movimento aí caído, desse sistema caído. Mas Paulo advertiu. E faltou a observância dos pastores atuais, da liderança atual. Então, querido, e por que Paulo falava isso? Porque Paulo disse no verso 29, ó. Porque eu sei isso, meus amados, ele dizia para os anciãos, para os líderes, que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, ou não pouparão o rebanho. E Paulo está dizendo, olha, eu sei que quando eu for embora, eu vou partir, eu estou indo para Jerusalém, eu não vou mais voltar por aqui, mas eu sei, depois que eu sair, vai entrar no meio de vocês lobos cruéis, não vão poupar o rebanho. O que Paulo quer dizer com lobo? Me diz uma coisa, o que é uma linguagem simbólica que Paulo está usando. O que é que lobo faz no meio de ovelha? Me diz aí. Lobo faz no meio de ovelha, ele vê um rebanho de ovelha e corre atrás até pegar a primeira e agarra no pescoço até sufocar ela, depois rasga a lã dela e vai comer a pele, a carne, a gordura, os rins, o fígado, o coração
e lamber os ossos. É isso que um lobo faz quando pega uma ovelha. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu sei que depois que eu partir, vai entrar no meio de vocês homens que vão usar todos os métodos para alcançar, métodos hereges, apóstatas, mas eles vão usar todos os métodos para alcançar as ovelhas, para poder comer a lã, a pele, a carne, a gordura e lamber os ossos das ovelhas. Paulo estava dizendo isso. E os anciãos de Éfeso ficaram ali, ligados, né, o que Paulo estava falando. Sim, Paulo estava advertindo. E hoje nós podemos ver claramente esses lobos cruéis no meio do rebanho. Foi assim que Paulo intitulou. A maioria dos pregadores que estão aí não passam de lobos cruéis, que não poupam o rebanho. Eu conheci uma senhora que ela veio que veio de uma determinada denominação, e ela veio lá congregar com a gente. Ela disse para mim, pastor, eu fiz tanta campanha naquela igreja, eu dei tanto dinheiro e não resolvia nada. Eu chegava para o pastor lá e dizia, pastor, o meu filho continua nas drogas. E ele dizia, não, irmã, faça a campanha tal. Não, pastor, eu já fiz. Pois então faça essa outra aqui. A irmã fazia, depois a irmã fazia, depois ele ia lá de novo, pastor, eu fiz, não deu certo não. A irmã, pois faça essa outra campanha. Então quer dizer, toda vez que a irmã ia lá falar do problema dela, a solução que o pastor dava para ela era fazer uma campanha, era fazer um voto, era dar dinheiro, era pegar um envelope. Quer dizer, ele viu o sofrimento da mulher, a aflição da mulher, o tormento daquela pobre mulher. Ele não se compadecia, pelo contrário, ele aproveitava daquela situação para tirar o dinheiro dela. Ele se aproveitava do sofrimento dela, da fragilidade dela, para tirar, para explorar ela psicologicamente. E fazia ela crer que se ela fizesse tal campanha, pegasse tal envelope, desse tanto de oferta, ou fizesse tanto de voto, ela receberia a sua vitória. E o que é que aconteceu? Esta mulher veio aqui, nos visitou, me contou isso, e hoje continua lá, na mesma igreja, sendo explorada do mesmo jeito, sendo enganada do mesmo jeito. Então, quer dizer, ele diz que esses pastores são lobos cruéis. Eles não têm o mínimo de compaixão, de misericórdia do rebanho. E o rebanho é um rebanho cego. Alguns que mesmo após ouvirem a verdade, continuam presos às heresias, a esses lobos. Deus levanta a verdade, envia a verdade para libertar vocês desse engano. E vocês ouvem a verdade para as cadeias se quebrarem, todavia vocês continuam presos ao mesmo sistema, ao mesmo movimento. Deus está dando a oportunidade a vocês, através do santo e verdadeiro evangelho, de vocês serem livres, libertos da verdade, resgatados pela verdade, resgatados da mão desses lobos, libertos da mão desses lobos. E vocês têm desprezado isso. Vocês têm ignorado isso. Mas Paulo disse, e depois que ele partisse e entrar no meio do povo, lobos cruéis não iam poupar o rebanho. Nós estamos vendo isso hoje. Nós estamos vendo isso hoje, que o povo passa muito problema, muita dificuldade. E a solução que os líderes dão é o quê? Envelopes, campanhas, votos. A solução que os líderes atuais oferecem para eles é isso. Então, o apóstolo Paulo, ele mostrou a respeito disso. E ele continua dizendo no verso 30 do capítulo 20 de Atos, e que dentre vocês mesmos, agora ele já fala aqui no meio da igreja mesmo, dentre vocês mesmos aí, de vocês, os líderes, vai se levantar homens que falarão coisas perversas, ou seja, que distorcerão o evangelho, para atrair os discípulos após si. Você entendeu o que o texto diz?
Olha o que Paulo está dizendo no verso 30. Do meio de vocês mesmos, líderes, vai se levantar homens que vão distorcer o evangelho para fazer os discípulos se tornarem seus seguidores e não mais de Cristo. Filho, parece que Paulo estava pintando um retrato da igreja do Brasil. A igreja do Brasil hoje é discípulo da Assembleia de Deus. Os crentes do Brasil hoje são discípulos da Batista, são discípulos da Presbiteriana, são discípulos da Mundial, são discípulos da Universal, mas não são discípulos de Cristo. Não são discípulos de Cristo. Homens que falam coisas perversas, que atraem os discípulos para serem seus seguidores e não mais seguidores de Cristo. Então essa é a situação. E a gente tenta pregar essa verdade, tirar isso da mente do povo, e o povo não aceita. Estão presos, a mente presa. É como diz 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, não cegou os olhos, ele cegou o entendimento. As pessoas não conseguem entender, elas estão com o entendimento cego. Não conseguem ver, não conseguem enxergar. Então, queridos, é isso. É exatamente isso. E isso, amado, é uma situação preocupante, porque Paulo diz que eles iam distorcer a palavra para fazer os discípulos se tornarem seus seguidores e não mais de Cristo. Eu quero lhe dizer com um pesar no meu coração, querido, que a igreja evangélica brasileira, quase na sua totalidade, não são discípulos de Cristo. Não são discípulos de Cristo. Eles seguem após os homens. Eles seguem doutrinas humanas. Doutrinas de homens. Ensinadas por homens, que são preceitos de homens. Que são geradas, criadas por homens, e não a palavra de Deus. É como o Senhor Jesus disse, a profecia de Isaías, Jesus recitou para os judeus: este povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Ou seja, embora o povo me honre com os lábios, o Senhor está dizendo, mas o coração deles está longe de mim, porque a doutrina que eles vivem, que eles praticam, não é a minha doutrina, são doutrinas que foram criadas por homens. Embora exista muitos movimentos e a igreja tem uma aparência de uma igreja viva, mas não passa como a igreja perdão, irmãos, como a igreja das cartas do Apocalipse, é isso que eu quero dizer, como as igrejas da Ásia Menor, é isso que eu quero dizer. Não é apenas uma igreja que tem fama de que está vivo, mas está morta. É a igreja de Sardes. Então não passa como a igreja de Sardes, uma igreja que tem fama que está viva, mas está morto. Não passa como a igreja de Laodiceia, que tem fama, uma igreja que parece ser rica, mas é uma igreja que é pobre. Então a igreja brasileira hoje tem apenas essa aparência, fama de que está viva, mas está morta. Aparenta que é uma igreja que está rica, mas é pobre, cega, nu, miserável. Porque é uma igreja que não guarda a palavra, não persevera na doutrina dos apóstolos e não ama a Jesus Cristo. Um povo que chora na hora das músicas, mas um povo que chora na hora das músicas, porque as músicas cantadas nos púlpitos massageiam o seu ego, e elas estão passando problemas, e as músicas traz promessa de conquistas terrenas, de vitórias terrenas, que vai se transformar em sabor de mel, que ele vai estar no palco, outro vai estar na plateia, que ele perseguiu, que ele vai estar surgindo um novo vencedor, que ele vai crescer, vai ficar rico, vai ficar famoso, vai vender muito CD e tal. Então choram, não é por amor a Deus no momento daquela música, porque a música não está adorando a Deus, mas choram porque estão passando problemas. E as músicas trabalham exatamente o psicológico dessas pessoas e massageiam o ego delas, e ali elas choram e acham que estão na presença de Deus, e não é. Se fosse um choro produzido por um louvor de adoração verdadeiro, então eu diria que realmente você estaria chorando pela emoção de estar na presença de Deus, mas não é. Então, meus irmãos,
Então, Paulo, ele advertiu os anciãos de Éfeso a respeito disso. E ele diz no verso 31, portanto vigiem, lembrando-se que durante 3 anos eu não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Então Paulo disse, olha, durante 3 anos eu chorei, admoestei vocês chorando, para que vocês tenham cuidado e permaneçam na doutrina. Então, queridos, que nós possamos voltar, amados, que nós possamos voltar a ter zelo pela sã doutrina, a ter zelo pela verdade do Evangelho. Não vá mais para show gospel, não injete mais o seu dinheiro nesse mercado evangélico gospel que está aí, não injete mais, não faça mais campanha, não pegue mais envelopes ungidos nas igrejas, não pegue mais envelope de ouro, de prata nem de bronze, não dê mais dízimo por obrigação. Você quer dar 10%? Amém, dê, mas não dê por obrigação, não dê com medo do devorador, não dê esperando 100 vezes mais, dê como a palavra de Deus ensina, não chame, dê 10%, você quer dar 10%? Dê, amém, glória a Deus, mas não chame de dízimo, chame de oferta de amor, oferta voluntária, dê com alegria, dê com amor, dê com prazer. E outra coisa, não dê mais dinheiro nessas igrejas hereges, nessas igrejas apóstatas, porque você está dando força a eles para eles continuar disseminando o veneno deles. Não pegue mais carnê. Se você tem algum carnê de alguma igreja dessa aí, meu irmão, rasga e joga no fogo. Não, pastor, tinha um propósito, eu tenho que pagar. Você tem que pagar coisa nenhuma, você já jogou muito dinheiro fora, já deu muito dinheiro pro diabo. Ah, porque antigamente eu dava dinheiro pro diabo quando eu bebia e fumava, e agora você continua dando dinheiro pro diabo, dando dinheiro para essas ofertas aí. Não mudou nada. Aliás, você continua dando dinheiro pro diabo, dando dinheiro para essas igrejas aí, hereges. Tá dando dinheiro pro diabo, do mesmo jeito. Eu acho até que quando você dava dinheiro pro diabo, dando para bebida e pro fumo, era menos prejudicial do que o dinheiro que você está dando pro diabo agora, para esse falso profeta, porque o trabalho deles é muito pior do que a bebida, do que o fumo. Porque a bebida e o fumo, meu irmão, adoece a carne. E a pregação desses homens adoece a alma. A bebida e o fumo mata a carne, mas a pregação desses homens mata a alma. A bebida e o fumo leva o corpo ao pó, mas a pregação desses homens leva a alma para o inferno. Então é muito pior. Então, meu irmão, sabe, você não tem mais que estar fazendo negócio de voto. Aí eu vou fazer, o pastor mandou fazer um voto A, voto B, voto C, pegar envelope. Você não tem mais que pegar amuleto, não pegue mais amuleto evangélico. Se você tem rosa ungida, medalha ungida, água ungida, sal, pão, salmo da Santíssima Proteção, lenço, medalha, sei lá o que for que você tem dentro da sua casa de idolatria ou católica evangélica, pega e joga no fogo. Pega e joga no fogo. Tudo isso está trazendo maldição para a tua casa. É idolatria, é coisa maldita. Deus, irmão, ele não para lhe abençoar, para fazer um milagre na sua vida, ele não precisa de uma rosa, ele não precisa de uma água, ele não precisa de uma medalha, de um lenço. Deus, é soberano. Ore, peça e busca, e ele vai fazer. Desde que tenha da vontade dele, é claro. A Bíblia diz que o que nós pedimos, sendo da vontade dele, ele vai fazer. Então, meu irmão, sabe, faz uma limpeza aí. Faz uma limpeza. Faz uma reforma aí hoje. A igreja, Deus tem levantado homens já há alguns anos para trabalhar em prol de uma reforma. Inclusive, nós temos uma pregação no YouTube e uns folhetos que a gente distribuiu no tempo da reforma, 31 de outubro, que eles fazem as festas. E o folhete dizia uma reforma urgente. Porque enquanto eles falam que estão comemorando a reforma, eu quero dizer para você que nós não temos que comemorar coisa nenhuma. Nós temos é que cuidar em fazer uma reforma. É isso que o folhete que a gente distribuiu diz. Então, irmão, então vamos começar essa reforma por nós. Você não está cansado não de ver a situação da igreja evangélica no Brasil?
Você não está cansado não de ver tanto sensacionalismo, tanta exploração, tanta enganação, tanta heresia? Então começa essa reforma por ti mesmo, irmão. Comece logo saindo dessas igrejas apóstatas, hereges. Pastor, mas eu vou congregar onde? Filho, se você não encontrar uma igreja na sua cidade que prega a verdade, e se você encontrar uma igreja na sua cidade que prega a verdade, vale a pena você pegar 2 ônibus, 3 ônibus, viajar 10, 20 quilômetros, pelo menos uma vez por semana para congregar lá. Ir a pé, ir de trem, de bicicleta, de jumenta, cavalo, de jegue, de mula, sei lá de que for. De skate, de patins, dá um jeito para ir. Vai correndo, vai a pé. Mas vale a pena ir pelo menos uma vez por semana. Mas se você não encontra uma igreja na sua cidade que pregue este verdadeiro evangelho do reino, então, meu filho, saia. Fique em casa, reúna a sua família, faça programa aí 2 ou 3 dias na semana, faça um culto doméstico, igual o culto na igreja, canta um louvor, canta louvores, lê um salmo, lê uma passagem bíblica, fazem orações, faz um pequeno estudo da palavra de Deus. Se você não tem o dom de estudar a palavra de Deus, de expor as escrituras sagradas, entra nos canais, no nosso canal, no canal de outro pregador que você sabe que é um pregador da verdade, e pronto, faz o culto não, igual a irmã Marie faz. A irmã Marie reúne o povo lá no Rio de Janeiro, ela canta os louvores, ela faz as orações, ela lê um texto da Bíblia, na hora da pregação, ela faz, sabe o quê? Ela coloca uma pregação nossa. Ontem, um obreiro passou ali e entregou um CD a um pastor de um determinado bairro aqui em Fortaleza. E o pastor ouviu o CD, e ontem foi culto de doutrina lá na igreja do pastor. E sabe o que foi que o pastor passou para o povo lá de doutrina? A pregação, passou o CD. O CD, a pregação do dízimo. Ele chamou o povo lá, estava lá para o culto de doutrina, o pastor abriu o culto, cantou os louvores da harpa, fizeram as orações, e na hora da pregação ele colocou o nosso CD lá, com a pregação do dízimo não obrigatória. Então, meu irmão, se você não tem aí na sua cidade um lugar para congregar, então se reúne em casa, faça isso, meu irmão. Faça isso. Quando eu digo que o irmão colocou o nosso CD lá para ouvir, eu digo isso para você ver a necessidade que as pessoas têm, irmão, da verdade, da verdade. As pessoas ficam tão impactadas com essa palavra fiel e verdadeira, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, que eles querem ouvir essa palavra. Estão clamando com sede e com fome nessa palavra. Então compensa muito mais você congregar em casa do que você congregar nessas igrejas. Pastor, mas a Bíblia não diz, Hebreus 10, 25, nós temos que congregar? Tem que congregar, mas congregar na igreja de Cristo. Não é congregar na macumba, na umbanda, no espiritismo, no catolicismo, ou nas heresias, não. É congregar com o povo de Deus, com a igreja de Cristo. E congregar não é... Tem gente que acha que a congregação é o prédio. A congregação não é o prédio, a congregação é o ajuntamento do povo de Deus. É bom ter um lugar para congregar, um templo, um prédio, que a gente chama de templo, né? Não é o templo, entenda? Aquele prédio não é o templo do Espírito Santo somos nós. É um lugar onde a igreja congrega, é bom ter. A gente tem, pode fazer ali um tanque batismal, a gente pode fazer ali refeitórios para fazer confraternizações para a igreja. Fica mais à vontade para poder fazer os trabalhos. Mas se não tem, congrega na sala de casa, na garagem de casa, no banco da praça, embaixo de um pé de pau. A congregação, irmão, somos nós reunidos. Somos nós juntos. Então, irmãos, essa reforma, ela precisa começar por você e em você. Primeiro, a reforma precisa começar na sua vida. Depois, a reforma vai ser feita por intermédio de você. Primeiro, Deus vai reformar você e depois lhe usar para também fazer a reforma em outras pessoas. Então, nós precisamos guardar esta palavra. Precisamos atentar bem para essas coisas que o Espírito Santo de Deus tem revelado para nós. Porque eu lhe digo, queridos, que Deus tem falado fortemente pelo seu Santo Espírito. Quem tem ouvido para ouvir, tem ouvido e tem compreendido. E eu peço a vocês em nome de Jesus, amados. Como disse o apóstolo Pedro, eis que o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, vigiem, sejam sóbrios, não se desviem para a direita nem para a esquerda.
Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Suporte todas as aflições que você está vivendo, porque o fim de todas as coisas está próximo, meu irmão. Um pouquinho mais, como disse o apóstolo Paulo, um pouquinho mais só, e o que há de vir virá e não tardará. Então aguenta aí, suporta. Mas acima de tudo, meus irmãos, conselho de 1 Pedro capítulo 4, verso 8, acima de tudo tenham ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar. E cada um administre aos outros o dom como recebeu, verso 10, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo a vocês. Mas se alegrem no fato de vocês serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês possam se regozijar e se alegrar com Ele. Se pelo nome de Cristo vocês estão sendo envergonhados, bem-aventurados são vocês, meus amados. Verso 14. Porque é sinal que sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas que nenhum de vocês padeça como um homicida, ou como um ladrão, ou como um malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios dos outros. Mas se vocês padecerem como cristãos, não se envergonhem. Antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é o tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio? Sim, e o pecador. Portanto, também aos que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem a Ele a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. Então, meus amados, guarde essa palavra no coração de vocês. Guarde esses ensinamentos no coração de vocês. Um dia vocês vão saber, vocês que creem, vocês que não creem. Um dia vocês vão saber que essas palavras não eram minhas. Que essas palavras não eram desse simples pregador, desse simples homem. Um dia vocês vão saber que era o próprio Espírito de Jesus Cristo quem falava com vocês. Eu espero, meu irmão, com toda a sinceridade, que vocês obedeçam, que vocês abram seus olhos, e que nós, todos nós, independente se você é um leigo, se você é um acadêmico, independente se você é uma pessoa de letra ou não, todos nós, a quem Deus tem aberto o entendimento para compreender essa verdade, vamos ser zelosos de boas obras. Vamos dar testemunho da santidade de Deus com nossas vidas. Vamos dar testemunhos da palavra de Deus com nossa conduta. O Evangelho está sendo blasfemado. O Evangelho está sendo difamado, profanado e caiu em descrédito. Compete à Santa Igreja, aos pequeninos do Senhor, eu e você, pelo Espírito Santo, resgatarmos a moral e a glória do Santo Evangelho. Portanto, que nós possamos voltar. Voltar para onde, pastor? Para os estatutos das igrejas pioneiras? Não. Voltar para a sã doutrina, para o Santo Evangelho de Cristo. É isso que Deus espera de nós.